Neste mês, os tribunais de justiça participam de uma mobilização nacional para julgar acusados de crimes dolosos contra a vida. Esses julgamentos acontecem nos tribunais do júri. Saiba mais agora sobre o funcionamento deles. O Tribunal do Júri é responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida, que são o homicídio, infanticídio, participação em suicídio e o aborto. A cada processo são sorteados 25 cidadãos que devem comparecer ao julgamento. Desses, apenas 7 são sorteados para compor o conselho de sentença, que irá definir se o acusado é ou não culpado. Os outros são dispensados ou liberados para acompanhar o júri. Já o réu fica sentado de frente para os jurados escolhidos. O advogado de defesa fica à esquerda, próximo a ele. Na mesa ao centro estão promotor, juiz e escrivão. E ao centro do tribunal, o espaço das testemunhas. Se o juiz entender que a prova da materialidade do crime doloso contra a vida, indícios de autoria contra aquele acusado, então sim nós passamos à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, cujo ponto culminante é a sessão plenária, onde você tem a presença dos jurados, né, o juiz presidente, onde há uma nova instrução, digamos assim. As partes, o Ministério Público e a defesa têm um tempo para falar, fazer as suas explanações e, ao final, os jurados é que decidem o mérito da causa. Isto é, eles são os juízes de fato em relação àqueles crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri foi criado no Brasil em 1822. Atualmente, toda a organização do julgamento é feita de acordo com as regras definidas na Constituição e também pelo Código de Processo Penal. Este advogado explica que, em alguns casos, é possível recorrer da decisão. A sentença pela condenação ou pela absolvição, ela está sujeita ao recurso tanto da defesa quanto do próprio Ministério Público. Entendendo que existiu no trâmite do Tribunal de Júri, que é um processo extremamente regulamentado pelo Código de Processo Penal, entendendo que existiu alguma nulidade, algum erro, algum equívoco de julgamento, tanto a defesa quanto a acusação poderá recorrer ao Tribunal de Justiça, que é a instância responsável por julgamento desse recurso, para anular o júri e a realização de um novo julgamento, se entender o tribunal por ser essa a decisão mais correta. A repórter Fernanda Porto está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e tem mais informações sobre a abertura do Mês Nacional do Júri. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Para falar um pouco mais sobre essa campanha nacional do Tribunal do Júri, eu converso agora com o juiz titular do Tribunal do Júri de Taguatinga e também gestor de metas do ENASP, que é a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, Dr. João Marcos Guimarães Silva. Boa noite. Para começar o nosso bate-papo aqui, por que o CNJ definiu este mês de novembro como mês nacional em prioridade do Tribunal do Júri? Boa noite à TV Justiça, boa noite a todos. Isso foi definido dentro das metas nacionais, no âmbito da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, instituída em 2010, quando o Conselho Nacional de Justiça, preocupado em reduzir os índices de criminalidade, instituiu inicialmente Semana Nacional do Júri. Fizemos 2 edições de Semana Nacional do Júri. O sucesso em termos de produtividade foi tão grande que ampliou o ano passado para Mês Nacional do Júri, que era uma recomendação. Esse ano se tornou uma obrigação por conta da publicação de uma portaria editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem muita dúvida ainda em relação ao trabalho do Tribunal do Júri. São crimes dolosos contra a vida. Não significa que, tendo uma vítima fatal, pode ir ao Tribunal do Júri. Não, somente crimes dolosos contra a vida, não é isso? Sim, a competência do Tribunal do Júri, quando se fala em crimes dolosos contra a vida, inclui o homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio, aborto. Tem latrocínio, mas o latrocínio é um homicídio praticado para garantir a posse de uma coisa roubada. Isso está fora da competência do Tribunal do Júri. Em relação a este mês de novembro, o que a gente pode estipular, vocês definiram como meta aqui no Distrito Federal? O Distrito Federal, nessa matéria, não tem atrasos. Nós temos 16 varas de competência especializada em Tribunal do Júri, não são registrados atrasos. A adesão do Tribunal de Justiça é no sentido de contribuir com o Conselho Nacional de Justiça, cujas metas são de níveis nacional.
Para as pessoas entenderem, né, cada comarca tem um juiz responsável por esses casos, né? Como é que funciona um pouco esse trabalho em nível nacional? Em cada comarca do Brasil vai ter realmente um juízo responsável por julgar crime de homicídio. Algumas comarcas mais estruturadas com varas especializadas, como ocorre aqui em Brasília. Outras terão varas de competência geral, que o juiz responde por várias outras atribuições e competência, entre elas o Tribunal do Júri. Aqui em Brasília, como o trabalho está em dia, vai ser feita alguma mobilização especial ou não? Já é o que já vem sendo feito? Sim, não. Está sendo feita uma mobilização especial, no sentido de pautar o máximo de processos que for possível dentro desse mês nacional, até no sentido de passar uma mensagem positiva da preocupação do Poder Judiciário com esses julgamentos. Só reforçando, como é que o Poder Judiciário escolhe os jurados, né? Tem toda uma questão de lista que é feito e muitas pessoas às vezes têm vontade de se inscrever, mas não é assim que funciona, né? É intimado pelo Poder Judiciário, não é isso? Sim. Existem as listas de caráter geral que são encaminhadas ao TRE, ao TSE, às empresas, no sentido de obter os nomes. Esses nomes são publicados em editais e mensalmente são sorteados jurados para funcionarem naquele mês. Mas nada impede de uma pessoa que tenha interesse procurar uma vara do Tribunal do Júri da sua comunidade e se inscrever para ser jurado. Ok, obrigada por sua participação. Eu volto com você aí no estúdio. William. Obrigado, Fernanda.